Muito bem, pessoal. Muito bom dia. Muito obrigado a todos que estão participando. Então, agora, como eu comentei, a gente está começando aqui o nosso webinar. E, primeiramente, eu vou explicar para vocês, então, né, o que é essa série de eventos que a DP6 está fazendo. Tá? Essa semana, a gente está fazendo, então, uma série com 3 palestras falando sobre os impactos e aprendizados que a gente está tendo, né, com o impacto da pandemia do coronavírus. Então, o objetivo desses bate-papos é ajudar o mercado a entender esse momento e se planejar para encarar essa nova normal dos hábitos dos consumidores, né? Então, a gente quer explorar como é que os dados e tecnologias podem ajudar as empresas nesse momento, tá? Na segunda-feira, então, já rolou, né, um primeiro bate-papo do Thiago Turini, o nosso CEO, com o Adriano Henriques, diretor de plataformas lá do Google, para dar um overview geral de qual a mudança, né, de panorama, de perspectiva, né, tanto das empresas como da jornada dos usuários, de uma forma geral. E para quem não pôde assistir ao vivo, tá aqui, né, o link, então já disponível, vocês podem acessar e ver esse conteúdo, tá? E na sexta-feira, então depois de amanhã, a gente vai ter o Léo falando dos seus novos desafios, né, do marketing, como que a gente pode, né, resolver problemas que estão acontecendo, né, dentro das ferramentas e dessas métricas. E a gente vai ter também, né, um convidado muito especial que acabou de ser confirmado, o Rodrigo Carvalho, tá, Analytics Lead do Google. Então vai participar com a gente também. Quem, né, quem ainda não está inscrito, então aproveita para se inscrever agora para ver esse conteúdo. Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre, né, os novos desafios do marketing nesse novo cenário e, especificamente, a gente vai entrar nos mercados de entretenimento e financeiro. Tá? Por quê? Porque a gente vai trazer, então, exemplos, né, das empresas Globoplay e Itaú, já que a gente tem aí alguns convidados. Então, antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria de apresentá-los. Tá? Primeiro, o Thiago Lessa. O Thiago é Head de Marketing e CRM Inteligência do Globoplay. Tá? Ele estudou Administração de Empresas na Universidade Federal do Rio e fez especialização em Marketing pela COPEAD. Iniciou a carreira como estagiário na Varig, passou pela Petróleo Ipiranga e está no Grupo Globo há 12 anos. Né? Já trabalhou lá no Telecine e hoje é responsável por Marketing, Aquisição, Engajamento e BI lá no Globoplay, onde ele vem promovendo aí uma grande transformação, né, na jornada e no modo como os usuários consomem entretenimento. Bom dia, Thiago, tudo bom? Bom dia, Fole, tudo bom, cara? Tudo bem. Muito obrigado, bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite. Bom, gostaria de apresentar também para vocês o Robson Arada. O Robson, ele lidera as frentes de Martech, Mídia e Analytics do Itaú, tá? Ele é superintendente de marketing do Itaú, responsável pelo planejamento, estratégia e compra de mídia do conglomerado. Ele desenvolve toda a plataforma de Martech do banco para ter ganhos em escala e eficiência, tá? Também faz a gestão das equipes de Digital Analytics, né, buscando o melhor uso de dados e retroalimentar e otimizar as ações de marketing e canais do Itaú. É publicitário com formação em marketing, sistemas de informação e atuou, né, em agências de propaganda, na especialidade de mídia, em empresas de tecnologia como Google, Facebook e Uber. Tá bom? Bom dia, Robson. Bom dia, André. Bom dia, Thiago. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite. Um pequeno aviso, tá? Devido a um probleminha aqui no nosso link, o Robson está com o nome trocado, mas é ele que está aí, não é a Tatiane Castro. Gostaria de apresentar também a Luísa Charrini, a nossa coordenadora da equipe de comercial e relacionamento na DP6. A Luísa coordena o time comercial de relacionamento da DP6 faz 5 anos, é formada, né, em hotelaria, fez MBA em administração na FGV e cuida de todo, né, o nosso relacionamento com os clientes e busca aí, né, ajudar os clientes a aprimorar a atuação das empresas com soluções data-driven. Bom dia, Lu. Bom dia, Fole. Bom dia a todo mundo que está assistindo aí. Bom, e eu, então, sou o André Fole, sou diretor, então, de BizDev na DP6, tá? Estou lá há 12 anos, sou formado em Ciências da Computação e também fiz um MBA na FIA. Bom, vamos lá. Então, antes de começar essa conversa, lógico, eu preciso mais uma vez agradecer o Thiago e o Robson por abrirem um pouco do tempo deles para falar com a gente. Muito obrigado, pessoal. E eu queria fazer uma observação sobre
qual que é o nosso intuito aqui, né? E qual que é o sentimento que a gente gostaria de passar. A gente sabe que esse é um momento delicado, né? Enquanto profissionais do mercado executivos, a gente precisa prezar pelo bom funcionamento das empresas, né? Nesse momento em que tudo está mudando, mas também, enquanto seres humanos, a gente está preocupado, né? Em preservar as pessoas mais vulneráveis, as nossas famílias e nós mesmos. Então, é lógico que todo mundo está passando e encarando esse momento delicado de várias formas, as estratégias das empresas são distintas e a DP6 a gente entende isso. A ideia aqui é que a gente passe boas práticas do que pode ser falado, do que pode ser conversado. A gente vai trazer muito, né, da opinião do Robson e do Thiago, que não necessariamente estão falando em nome da empresa e da estratégia da empresa. A ideia aqui é a gente conversar para trazer melhores práticas, como que a gente pode né, fazer algo de positivo e aprender com esse momento, tá? E nada diferente disso, não é deixar ninguém em uma situação delicada. Bom, e hoje, então, a gente vai falar sobre 3 assuntos principais, tá bom? O primeiro eu quero entender, então, quais são os principais impactos, né, da crise em relação ao comportamento dessas pessoas e na comunicação com as empresas. Depois, a gente entra um pouco mais no detalhe de como as métricas e dados estão ajudando, né? E, por fim, vamos falar de aprendizados que a gente vai levar para depois desse momento, né, para quando surgir essa nova normal, né, com um momento de abertura aí das quarentenas. Bom, então, para começar falando dos principais impactos, né, da Covid, acho que um impacto inevitável, né, que já aconteceu com todo mundo, foi a mudança dos times para o home office. Então, falando um pouco mais de uma perspectiva, né, interna. E todos nós estamos percebendo algumas dificuldades bastante comuns, né, com reuniões e ligações interrompidas, com problemas de conexão, alguns horários meio deslocados para cumprimento de algumas tarefas, porque a gente tem que também, né, cuidar dos filhos que estão em casa e etc. Então, eu queria entender com vocês como foi a transição dos times internos para o home office da perspectiva de vocês. Vamos começar com o Itaú. Robson, conta pra gente. Oi, André. Então, na verdade, o Itaú ele já estava bem preparado para esse momento. Foi um planejamento que havia sido feito lá atrás em relação a gente ter feito um go live de uma ferramenta interna de colaboração alguns meses atrás. Então, já tem um tempo que praticamente todos os colaboradores já tinham acesso a essa ferramenta e já tinham possibilidade de trabalhar remoto. O home office também, em algumas áreas do banco, já era uma prática comum, em outras não, mas tecnicamente estava praticamente todos os times muito preparados para poder fazer esse tipo de trabalho à distância, né? Então a gente vê que as reuniões remotas na primeira semana assim tem um estranhamento, tem uma questão de entendimento de como se organizar, mas hoje eu vejo que a produtividade inclusive aumentou, né? Tá todo mundo escolhendo melhor as reuniões que vão entrar, tá todo mundo sendo muito mais objetivo. Você sente uma coisa que eu acho muito legal quando você está numa reunião com muita gente na sala, muitas vezes muitas pessoas levantam a mão ou falam alguma coisa para reforçar um ponto, ou falam algo que não mais atrasa a dinâmica do que colabora. E quando você está à distância, essas interrupções elas são muito menores, né? Porque como é meio caótico o sistema de interromper uma pessoa falando versus outra, a gente vê que aumenta muito a qualidade da reunião. E também vai da sua autorresponsabilidade, né? Você está ali sempre prestando atenção no que está fazendo. Então, acho que para a gente foi um movimento, claro, que é um movimento agudo, um movimento abrupto, mas felizmente a gente estava bem estruturado para lidar com o momento. E também a gente tem vários times de suporte, de infraestrutura, os próprios times de endomarketing que estão sempre comunicando, explicando, dando dicas. Tem uma frente de dicas de como trabalhar em casa. Então, acredito que foi feito um trabalho bem alinhado e bem redondo nesse sentido. Muito bacana. E legal ver essa velocidade, né, de reação. Lógico que tinha muita coisa que já estava pronta, mas várias coisas que você citou não. Por exemplo, todo esse trabalho de marketing e ver como essa reação foi rápida. Bem legal. Sim. Thiago, e no Globoplay, quais foram os principais impactos aí que você percebeu? Bom, Folha, eu diria que assim, a gente talvez estivesse preparado, né, tecnologicamente, como o Robson falou que o Itaú estava, mas eu acho que
a gente não estava preparado como cultura ainda, como cultura da empresa como um todo, essa questão do trabalho do home office, né? Então, existiam lá as suítes, né, de trabalho à distância, mas um gap tecnológico muito pequeno. Algumas pessoas precisavam ter acesso a alguns sistemas que não tinham por VPN. Então, nos últimos dias ali teve uma correria para isso, mas coisa pequena. Mas, no geral, eu acho que era mais a questão da cultura mesmo, que não estava muito implementada na empresa como um todo. Uma empresa muito grande, diversas áreas, algumas têm uma possibilidade de trabalho remoto maior do que outras. E eu concordo muito com o Robson. Acho que as primeiras semanas, ou a primeira semana, talvez, foi uma loucura completa. Assim, uma coisa que normalmente era uma conversa, uma ligação de 2 minutos, virava uma reunião de meia hora bucada na agenda. As pessoas não tinham muito, realmente, esse aprendizado, essa vivência do que é você estar remoto, perder esse dia a dia ali do contato. E hoje em dia eu percebo muito, às vezes eu tenho reuniões bucadas na agenda de 5 minutos, de 10 minutos. Então está se usando realmente o tempo como um tempo e não aquele tempo padrão lá do Outlook, né, da agenda de uma reunião de meia hora. E essa questão também da reunião ser mais produtiva, dos encontros serem mais produtivos, a gente enxerga muito, né? Aquela questão da conversa paralela que se tem antes de qualquer reunião, que você chega numa empresa, numa reunião com mais de 5, 10 pessoas, você vai perder quase meia hora com conversa paralela, como é que foi o dia, como é que não foi, o filho, o que está fazendo. Eu acho que isso some completamente nesse mundo virtual, mas em contrapartida também a longo prazo você começa a perder um pouco desse relacionamento e proximidade das pessoas, né? De conhecer um pouquinho mais do seu amigo ali de trabalho, do dia a dia, e não só ele como um profissional. Então, eu acho que com o passar do tempo a gente vai ter que saber equilibrar um pouco isso, quando acabar, lógico, essa época que a gente está vivendo, em como que se equilibra essa questão relacional pessoal e o virtual, mas que eu acho que tem uma grande valia para as empresas como um todo. Acho que é um pouquinho disso. Muito bacana a processualização do bate-papo de 5 minutos, né? Então ele conseguir, né, ser encaixado dentro do que a gente está falando, né? E concordo totalmente. Acho que essa questão do distanciamento pessoal não tem como evitar, mas acho que vai ser um grande aprendizado conjunto aí de como a gente, né, reage em cima disso. Bom, e Luísa, dá para a gente então um pouco da perspectiva, acho que não só da DP6, e como você também está em contato, né, com diversos clientes, do que você acompanhou dos principais impactos em relação a essa mudança dos times para home office? Claro, na DP6 a gente também já trabalhava com ferramentas, né, que possibilitavam a atuação remota. Os home offices já eram comuns, já faziam parte, né, diferente de Globoplay da nossa cultura. Existia aí uma rotação e pessoas que tinham mais hábito já de fazer home office, mas obviamente que ninguém estava acostumado e ninguém podia imaginar trabalhar nesse nível de isolamento, né? Então, isso foi completamente novo e de início preocupou muito, assim, não só na interação com as nossas equipes internas, mas principalmente também no relacionamento com os clientes. Porque a verdade é que, por sermos uma consultoria, a gente trabalha com empresas de diversos mercados. Então, alguns mercados já estão mais habituados e já têm mais esse perfil. Algumas empresas já têm o perfil de trabalhar de forma remota, mas com outras que eram muito offline, muito contato pessoal, a gente ficou bastante preocupado. Acho que, como todo mundo no começo, enfrentamos alguns problemas de equipamento, conexão, disponibilidade de VPNs para poder atender os clientes de maneira distante, né? Agora isso já estabilizou bastante. A gente está aí na DP6 na 5ª semana de isolamento. Percebemos também essa atividade que foi muito intensa no início de, enfim, chats, calls, etc. Mas as coisas estão ficando mais organizadas e efetivamente muito mais produtivas, principalmente com os clientes que a gente atende, né, com as empresas. O acompanhamento dos projetos em si, aí falando especificamente da nossa equipe de growth, né, da equipe de relacionamento comercial, está muito mais intensa no sentido de proximidade. Então,
se antes eu fazia reuniões semanais com os clientes, porque eram reuniões presenciais muitas vezes, agora eu falo com eles quase que todo dia. Então, assim, nem que seja uma mensagem no WhatsApp, às vezes uma videoconferência de 5, 10 minutos, para fazer checkpoints pontuais e garantir que as coisas estejam caminhando bem. E, enfim, as preocupações né, dentro de cada um dos projetos são diferentes, mas a gente tem procurado muito acompanhar a situação de cada empresa e quais são as diferentes aí, ansiedades, dificuldades e como cada um deles está passando por esse momento de crise para garantir que a gente consiga dar o suporte necessário. Né? Tem um ponto aí que é mais colaboradores DP6, a gente vem percebendo aí para as equipes que estão nessa sensação muito pesada aí de isolamento. A gente tem indicado dentro de casa aí alguns aplicativos que trabalham com voice chat, e, enfim, fazem, né, trabalham com diferentes tipos de conteúdo sobre saúde mental, saúde física, eficiência para home office. Então, a gente tem percebido também que isso tem dado uma tranquilidade maior para a nossa equipe, para os nossos colaboradores. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Enfim, é o nosso maior ativo, né, são as pessoas. Então, eu acho que esse processo tem facilitado bastante também a vida de todo mundo. Esse com certeza está sendo um momento muito agitado para o RH de todas as empresas, né? Mas felizmente eu estou vendo ótimos exemplos aí de reação. Que bom. Legal. Bom, e se por um momento a gente falou então sobre esse trabalho interno e toda essa movimentação que teve que acontecer, né, para a gente conseguir tanto conversar com os nossos colaboradores quanto acompanhar os nossos projetos, e em relações onde a gente não está tão próximo, né, como por exemplo no trabalho remoto com parceiros, ele sofreu grandes impactos? O que você me conta aí? Como é que foi, Robson, no Itaú, o trabalho com parceiros? Acredito que, pensando nos parceiros que eu faço gestão, que são vários, né, desde mídia, de analytics, tecnologia, etc., diria que mais de centenas de parceiros. A primeira semana e um pouco da segunda semana do isolamento, de fato, a gente teve que, principalmente no que tange as minhas atividades, a gente teve que fazer um lockdown interno e de agenda para se organizar e para resolver questões em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Desde campanhas, comunicações, ações, estruturantes de plataformas. Então, de uma certa forma, a primeira e segunda semana, a gente se isolou um pouco em relação ao mundo externo, com o objetivo de se organizar internamente para, sim, a gente se abrir de novo aqui para os nossos parceiros. Porque a nossa agenda estava super tomada com questões em relação à pandemia, à crise, né? Em diversas esferas. Então, passando esse período, né, já passando algumas semanas de isolamento, a gente sente que, de verdade, hoje, o que está acontecendo? Eu ainda tem algumas agendas fixas em relação à crise, mas eu tenho uma agenda aberta, normal, para tocar o dia a dia, porque o mundo não pode parar. Isso é algo que eu falo bastante para os meus times, né? É importante que a gente está vivendo, a gente tem que fazer um trabalho de repriorização das nossas atividades para atender as urgências que a gente tem em relação ao contexto que a gente está vivendo, porém, não devemos parar esteiras evolutivas. Então, a gente tem que ter ali um tracking de projetos e de esteiras que são evolutivas para o nosso ano, porque uma coisa não pode parar a outra. Talvez a gente tenha que andar um cronograma aqui, andar uma entrega para lá, outra para cá. Então, isso posto, na hora de engajar com os parceiros, passando esse primeiro período que eu falei, hoje, e também eu também atribuo isso à ferramenta de colaboração que a gente tem, ela trabalha de uma forma que, acho que várias delas fazem isso, né? Mas ao criar uma reunião virtual, o parceiro, qualquer pessoa externa, sem ter o aplicativo, sem nada, clica no link, abre um browser e participa da reunião. Então, eu comecei a remarcar todas as agendas, remarcar todas as reuniões, e agora a vida está meio que normal. Normal no sentido de tem uma agenda fixa de relações em relação à crise e tem agendas evolutivas que não podem parar, e o nosso dia a dia continua de uma forma super fluida. Não tenho visto grandes impactos porque temos feito reuniões, apresentações de projetos, briefing de campanha, decisão, resolvendo problemas, trabalhando em frentes de visão de futuro do banco, trabalhando em frentes de visão de curto prazo, de longo prazo, tudo que é parceiro. Eu não tenho sentido nenhuma falta ou quebra de dinâmica depois desse período de lockdown que eu comentei.
Oh, muito bom. E no Globoplay, como é que foi, Thiagão? Parecido, não? Muito parecido, Fole, bem parecido mesmo. Eu só complementaria que no início a gente realmente estava com essa agenda muito tomada, muito pelas mudanças que a gente tinha que fazer no produto, na estratégia, as mudanças internas mesmo que a gente tinha que fazer por causa da situação, e uma outra parte por causa até do problema que eu já falei antes, das pessoas não estarem acostumadas realmente nesse processo do home office. Então, coisas pequenas de dia a dia realmente se tornavam meia hora bucada na agenda, então você ficava com a agenda, ficava até nervoso com aquela agenda toda, um evento grudado no outro. Mas eu diria até que com os parceiros que estão mais ligados nessas mudanças pontuais de estratégia, de alguma ação, de alguma coisa mais específica, a relação no dia a dia até aumentou. Até teve que aumentar, né? Porque tanto parceiros externos quanto internos, né? A gente tem muitos parceiros internos também. Então, isso aumentou até consideravelmente a relação e o próprio modelo de trabalho, né? Ajuda muito se conectar com várias pessoas rápidas. Então, assim, eu tenho, da mesma forma que o Robson, alguns parceiros que são fora do eixo daqui do Rio, né? A Globo fica no Rio, e isso ajudou muito, porque às vezes eu tinha que ir para São Paulo para ter reuniões, aí eu tentava marcar 2, 3, 4 parceiros de uma vez só. Hoje eu não preciso mais perder esse tempo de deslocamento, né? Então, ajuda muito. Então, no tempo que eu tinha, que talvez eu estaria dedicado a um parceiro entre ida e vinda e mais a reunião com ele, eu ganho tempo para falar com outros. Então, tem alguns parceiros que eu nem tinha um contato mais no dia a dia, que a gente conseguiu começar a ter algumas reuniões que são importantes para esse momento, exatamente porque a vida não para, né? A estratégia do produto de curto, médio e longo prazo continua, a gente tem que pensar nisso. Então, não tem uma situação agora que vai passar, que já está passando, acredito eu, mas a vida vai continuar. Então, a gente tem que pensar realmente para frente, e se é um parceiro é porque a gente realmente considera isso uma parceria, né? Então, ele precisa estar presente nisso, precisa estar entendendo o que a gente quer de mudanças estratégicas ou não para isso acontecer. Então, precisa estar próximo, precisa ter essa relação próxima como você tem com o time. Eu considero os meus parceiros uma extensão dos nossos times. Então, e ao mesmo tempo que eu tenho que ter para o meu time, eu tenho que ter para os parceiros. É tudo um time só. Acho que é um pouco nessa linha. Muito bacana essa perspectiva, até porque acho que é isso, né? A gente não para perceber, principalmente agora que a gente está há mais de um mês, né, isolado, o tempo, quanto o translado toma tempo, né? E como a gente está conseguindo ser mais eficiente. Acho que isso foi algo que a gente sentiu também bastante na DPC, né, Lu? Você quer completar mais alguma coisa aí sobre o trabalho com parceiros? Não, eu acho que assim, é muito do que já foi falado. Acho que o dia a dia de projetos do nosso lado ficou muito mais intenso. O nosso monitoramento em cima das mudanças de comportamento dos usuários nos projetos e o acompanhamento dos impactos está muito constante, assim. Então, todas as equipes estão se comunicando muito mais através das ferramentas de colaboração. Um movimento que eu vi muito engraçado foi dos nossos times muito engajados, com preocupação mesmo em relação aos clientes, então de estarem mais próximos, às vezes, sei lá, respondendo e-mail 9, 10 horas da noite, coisa que normalmente num dia a dia normal eles talvez deixariam para o dia seguinte, mas agora, sabendo-se da situação que é crítica, existe essa preocupação muito maior com os projetos. O relacionamento com os clientes também está muito mais intenso, já que fazer a videoconferência é muito mais rápido do que a reunião presencial, então você não tem a questão do deslocamento. E todos os clientes estão acompanhando os projetos super de perto para garantir o bom andamento de tudo que está acontecendo, né? Um ponto engraçado também foi a questão da proximidade, porque agora muitas vezes você faz uma videoconferência com o seu cliente, ele está na sala de casa, ele está no quarto do filho, então existe aí agora uma nova intimidade se criando aí, muitas vezes as piadas que já aparecem da criança que entra no meio da reunião, e o nível de compreensão das pessoas também aumentou infinito, né? Então, acho que faz parte disso, e a gente está aprendendo como lidar aí com esse pedaço também. Legal.
Bom, acho que com isso a gente tem uma boa perspectiva desse olhar mais interno, relação entre empresas, entre empresas e fornecedores, mas, né, e os clientes? Inclusive, gostaria até aproveitar de agradecer, o Walter mandou uma dúvida que se encaixa super no tema que a gente está falando agora, que é, e como vocês estão sentindo os clientes? Estão aceitando este novo formato de interação fornecedor-cliente? Né? Então, agora que a gente explorou um pouco dessas mudanças internas, vamos falar mais sobre os impactos e mudanças no perfil de comunicação e da jornada dos clientes. Então, quais foram, né, os principais impactos percebidos nas empresas? Vamos começar com o Thiago agora. Acho que em Globoplay, a primeira coisa que a gente pensa, né, entretenimento é, aumentou o consumo, né? E como você está vendo? Quais são os principais impactos, Thiago? Bom, aumentou bastante, né? Não tem como negar que o consumo de conteúdo aumentou muito. A gente tem até uma pesquisa recente que saiu que quase metade das pessoas disseram, né, estar assistindo algum tipo de conteúdo no tempo vago dela. E aí, entre escutar música, ler livro, fazer outras coisas, quase 44%, se eu não me engano, o número, está assistindo conteúdo dos mais diversos possíveis, né? E aí, se a gente for olhar para dentro do Globoplay, uma coisa que a gente fez logo no início, pensando exatamente nessa situação, na situação que a população estaria vivendo, pensando muito em tentar melhorar um pouco essa situação deles, né, dentro de casa, foi estar abrindo alguns conteúdos que antes eram fechados para assinantes, a gente abriu para não assinantes. Realmente deixou uma boa parcela lá do nosso conteúdo aberto para estar ajudando um pouco nisso. E, principalmente, esses conteúdos tiveram um crescimento muito grande de consumo. E isso a gente fica bem orgulhoso, assim, bem feliz por ter participado um pouquinho disso e ter ajudado. E, principalmente, os conteúdos infantis. Então, a gente teve uma parcela muito grande de conteúdo infantil, né? Então, se a gente for olhar como um todo, na plataforma, esse crescimento dessa categoria foi muito alavancado em função disso, porque os conteúdos estavam abertos. Então, a gente conseguiu, de alguma forma, ajudar, né, as crianças em casa, os pais que estão trabalhando, estão fazendo outras coisas, terem uma válvula de escape lá para a criança, de alguma forma, estar assistindo. Agora, se a gente for olhar no share de conteúdo, a gente sempre foi muito forte na questão das novelas, né, das novelas da Globo, os realities muito capitaneados pelo BBB e as séries. Esses três continuaram sendo os três conteúdos, as três categorias mais fortes da plataforma. Teve o crescimento do infantil, que eu já falei, teve um crescimento muito forte também do jornalismo, né, da busca de boas informações, de informações, acho que verdadeiras, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso também a gente teve que se adaptar de alguma forma a esse novo consumidor. A gente teve um trabalho muito grande, acho que depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, usando exatamente esse perfil desse novo consumidor, do que ele estava buscando, para ir melhorando de alguma forma a parte editorial, né, do site, para já mostrar o que ele estaria indo buscar. Então, acho que teve um pouquinho disso. O consumidor mudou bastante. A gente teve uma mudança um pouco do perfil de consumo. Antes era muito concentrado na hora do almoço e de noite. Hoje ele está mais esticado ao longo do dia, ele não tem muito esses picos. Então, as pessoas estão em casa e estão assistindo, né, conteúdo ao longo do dia. Então, são mudanças pequenas, mas que, ao mesmo tempo, precisam ser acompanhadas e precisam ser implementadas no produto de alguma forma, né? Acho que sim, a gente teve uma mudança considerável nisso, sim. Legal. Então, crescimento para todo mundo, né? Os carros-chefes, séries, novelas e reality continuam bombando bastante e a gente viu crescimento expressivo, então, em jornalismo e infantil, né? Talvez parte por conta do conteúdo aberto e também por essa procura que a gente está fazendo. Muito legal. Até uma curiosidade até que é legal trazer também, por exemplo, a própria programação da TV Globo teve bastante mudança, né? Então, os programas estão parados, não estão gravando, as novelas não estão sendo gravadas, e aí, no horário da novela, está se passando algumas novelas antigas, editadas de uma forma um pouco mais rápida e um pouco mais corrida, né? E a gente já tinha essas novelas no modelo original dela.
em catch-up, né, que ela passou, sei lá, anos atrás. E essas novelas que a gente já tinha na plataforma, cresceu assustadoramente o consumo. Mesmo nesse modelo, no formato que foi na TV anos Antigo. atrás. Então, é um formato antigo, exatamente. Então, a pessoa ela assiste ali talvez um formato mais rápido, mais condensado na TV, e vai para o VOD buscar realmente a história como ela era, contada no detalhe. Então, teve também isso é legal, né? Porque é um cross muito forte da programação. Então, na TV está passando uma coisa mais rápida e a pessoa vai ali e busca mais detalhes daquilo, como realmente a história, como ela foi contada, né? Bate Então, a saudade, né? também. E ela volta para rever o conteúdo. Que legal. Exatamente. E dentro de entretenimento também eu li um pouquinho sobre o vácuo, né, que está se deixando em esportes, né, porque não tem, né, nenhum campeonato aí aberto está rolando. E nesse sentido você viu algum impacto? Então, assim, o Globoplay ele não tinha um pilar muito forte, não tem, na verdade, um pilar muito forte no esporte, né? A gente tem, para não falar que a gente não tem esportes, a gente tem os programas esportivos que passam na TV Globo e os jogos que passam na TV Globo. Então, esses eram as forças que a gente tinha no esporte, né? O que a gente tinha de programação. Tinha um consumo considerável, era um consumo forte, principalmente às quartas-feiras e os finais de semana, né, quando passavam os jogos, mas eu acho que outros players sofreram mais, até dentro de casa mesmo. O próprio Sport TV, que é um canal 100% de esporte, mas eu acho que eles tiveram, todos eles, na verdade, não só o Sport TV, acho que estão trabalhando muito bem a programação, recordando jogos antigos, recordando grandes eventos esportivos, trazendo para uma conversa no digital que tipo de programação o consumidor quer assistir, então trazendo alguns embates locais bem legais. Para o Rio de Janeiro a gente vai passar um jogo Vasco e Flamengo. Você quer assistir o jogo que o Vasco ganhou do Flamengo na final da Copa da Taça tal, ou que o Flamengo ganhou, e leva aquilo para uma votação na internet, né, nas redes sociais, e o vencedor vai para a programação. Então tem gerado uma interação muito grande com o público, com o consumidor de forma geral, e resgatado esses jogos históricos. Se eu não me engano, a partir de ontem, hoje é quarta, né, terça-feira, começou também a pedido das redes sociais, passando todos os jogos da Copa de 70 do Brasil. Então, assim, são coisas que entre aspas, estavam esquecidas na programação, que realmente esporte ele é muito forte, essa questão do ao vivo, né, ter os jogos ao vivo, e acaba se esquecendo essa memória afetiva que a gente tem, e acredito eu não tenho números, mas acredito eu que está sendo bem sucedido em audiência, em interação com o público. Eu acho que isso são novas formas que se encontraram e se adaptaram super rápido. Eu acho que isso é uma das principais coisas que a gente ganhou com esse momento, é essa questão do pensamento ágil, né? Do modelo ágil, de pensar rápido, criar rápido, errar rápido e ver o que está dando certo, e modelando isso muito rápido. Acho que isso vai ter uma aceleração muito forte daqui para frente, e não deixa de ser um exemplo disso, né? O que essas cadeias de esporte estão vivendo. É uma maneira também de se aproveitar, né? Um conteúdo super rico, né? Que existente, claro. Que está numa memória, né, coletiva, no inconsciente coletivo, e fazer uso disso de uma maneira super positiva, né? Gerando, por exemplo, puxa, que legal, né? Né, toda essa memória que tem da época da Copa de 70 e tal, então muito, muito bacana estar revivendo tudo isso. Legal. Exatamente. E pode dar dicas para programações futuras, né? Isso depois, quando voltar, pode ser um quadro qualquer de um canal, essa questão de reviver jogos históricos. Então, acho que tem muita oportunidade também nesse momento aparecendo. Legal. Vamos mudar então um pouco de mercado e ver, então, uma vez que eu estou entretido, né, quais são as mudanças, os principais impactos na minha comunicação com o mercado financeiro, então? O que você observou aí, Robson, no Itaú? Bom, com o isolamento é natural que as agências, o acesso fica um pouco mais restrito, né? Até das pessoas saírem de casa, ou até mesmo o fechamento de algumas agências tem acontecido, como vocês podem acompanhar na mídia, mas todo o processo de digitalização ele ganha ainda mais força, né? Existe uma tendência natural, né, de aumentar o uso dos canais digitais do banco.
Esse processo de digitalização, ele já vem sendo uma das grandes prioridades do banco há muitos anos. Então, novamente, a gente estava numa seara muito estruturada para lidar com esse momento. Obviamente, existem adaptações aqui, adaptações ali para serem feitas que não são previstas, mas a gente tem ali um foco e uma estrutura muito parruda para esse ambiente, né, para o ambiente digital. Né? Então, a gente tem visto também algo que chama muita atenção e também é natural. Existem pessoas ou alguns tipos de públicos ou targets que eles não têm uma alta afinidade ou sensibilização para se digitalizar, né? Então, vou dar um exemplo, um público mais idoso, pessoas mais analógicas. Então, sempre tinha uma tendência dessas pessoas continuarem usando os canais que a gente chama aí de físico, né? Os caixas eletrônicos, o caixa físico, o próprio gerente e por aí vai. Então, a gente tem visto que alguns públicos que antes não eram sensibilizados por comunicação para digitalizar estão mais sensíveis, né? Estão se adequando, né? para entrarem nesse ambiente digital. A gente tem visto esse aumento. A gente também tem adequado muito as nossas mensagens para públicos específicos que a gente sabe que naturalmente não estariam se digitalizando. Então, o idoso, novamente, os não nativos digitais. Um exemplo disso foi uma campanha grande que a gente fez. A gente fez um dos nossos flights agora, que a gente está no ar, foi o filme de Vovoglers, que é um personagem que a gente resgatou do passado, que foi super sucesso, e aí a gente trouxe elas de novo para uma comunicação incentivando o uso dos canais digitais, né? Obviamente, ela gera mais afinidade com esse target de pessoas mais idosas, mas ela também tem um senso de humor que ela convida a todos a aprender a usar o aplicativo do banco, né? Então, isso foi para televisão, isso teve uma cobertura descomunal, né? Então, e dentro disso, ao final do filme, ela até convida as pessoas para uma playlist que a gente tem no YouTube, né? Então, se você for no itaú.com.br/tudo em casa, a gente desenvolveu uma playlist com vários tutoriais, já com mensagens, né, incentivando as pessoas a ficarem em casa e como que elas usam algumas features do aplicativo baseado nas features mais utilizadas e mais necessárias para esse momento. Então, a gente adequou toda a nossa comunicação também para isso, a estratégia de mídia também foi toda adequada para isso. Né? Até a gente estava com uma estratégia super forte de out of home, continua tendo, e a gente pivotou, fez uma estratégia bem cirúrgica de out of home no Brasil inteiro, entendendo quais são os pontos que estão perto de hospitais, postos de saúde. Nesses pontos a gente colocou mensagens de incentivo e de agradecimento aos heróis da saúde, né, que trabalham pela gente nesse momento tão crítico. A gente adequou também de trazer mensagens de uso dos canais digitais, tendo uma alta cobertura em praticamente todos os prédios residenciais que têm elevadores com comunicação, com telas. A gente também adequou nossa comunicação, porque as pessoas estão lá, né? São várias iniciativas que a gente está fazendo, é por isso que a gente tem trabalhado bastante para as pessoas, né? A gente tem dezenas de iniciativas ao mesmo tempo para profissionais de saúde, para clientes, iniciativas mais amplas, né? Um exemplo disso, a gente desenvolveu uma parceria com a Curseria, que é como se fosse, eu gosto de dizer que é um análogo ao Masterclass, que é aquele plataforma de curso digital que tem vários grandes renomes, né, na plataforma, né? Você vai aprender a fazer sushi com Juno Sakamoto, você vai aprender sobre negócios com os Medinas do Rock in Rio, você vai aprender defesa pessoal com a Kira Grace, é um negócio muito legal. E a gente desenvolveu essa parceria com a Curseria, onde o Itaú com a Curseria está dando a primeira aula grátis de todos os conteúdos. Isso não é aberto, né? Isso não era aberto, então a primeira aula está sendo grátis para todo mundo. E se você se interessar pelo curso, a gente subsidia 50% de desconto para o curso que você quiser comprar. E o mais legal é isso, aqui não é só para cliente, a gente está fazendo isso para todo mundo. Né? Então, todo mundo que quiser e ter acesso a isso, você vai entrar lá no itaú.curseria.com.br, se não me engano, e lá você vai ter o acesso grátis à primeira aula e depois 50% de desconto com um voucher lá que tem toda uma dinâmica explicada nesse site. E aí a gente também está fazendo isso para as pessoas no geral, né? Não necessariamente só para cliente. Então a gente tem vários impactos aí por trás em comunicação, em mídia, esses impactos são infinitos também. Muito bacana esse olhar lógico que a comunicação com os clientes ela tem que ser
né, é muito boa e reforçada para ele conseguir entender como te acessar e ter todas essas iniciativas para facilitar os usos dos canais digitais, mas de forma alguma esquecer, né, os profissionais de saúde que estão trabalhando, né, dando um duro danado aí pela gente e buscar uma mensagem de incentivo e não só tá fazendo coisas, né, pelos clientes. Muito bacana essa iniciativa do Courseria de ser aberta para todo mundo, né? Muito legal mesmo. Vale a pena. Um outro aspecto que me passou pela cabeça é segurança, né? No momento de crise, segurança eu acho que é uma das lâmpadas que se acende, né, na cabeça de todo mundo, e é um aspecto que, quando se fala de banco, é muito importante. Queria saber, foi percebido por você algum aumento de preocupação do público no que tange a segurança por esse momento de pandemia? Acho que em relação à preocupação do público, não. O Itaú é uma empresa que ela é privacy e safety by design, né? O que eu quero dizer com isso é que a privacidade do usuário e segurança é a premissa para tudo que a gente faz e desenvolve. Obviamente não é a minha área, então eu não falo com a maior das fluências, porém eu acompanho muito o trabalho que é feito, eu admiro muito o trabalho que é feito na área de segurança do banco, então eu não acredito que a gente esteja sofrendo em relação a se adequar, porque a gente estava muito preparado também, a preocupação já vem do nosso DNA, porém, é óbvio que existem oportunistas nesse momento, né? Então eu acho que não é só para banco, isso para telecom, isso para qualquer outro tipo de plataforma ou empresa que trabalha com informações de clientes e tudo mais, obviamente existe um aumento de oportunistas nesse momento tentando se aproveitar da situação. Mas quando a gente olha pela ótica interna, foi o que eu falei, a gente tem um trabalho super forte, super consolidado, super respaldado de segurança, então a gente está bem estruturado para isso. Legal. Lu, pensando no B2B, você viu aí alterações maiores na jornada dos clientes, né, da jornada dos clientes que trabalham na área de marketing? Quer pontuar alguma coisa? Sim, a gente, enfim, já falei um pouco sobre as principais mudanças em projeto, né, que a comunicação acabou ficando mais constante por meio das videoconferências. Um ponto que eu acho relevante é que o nosso marketing ficou ainda mais digital, né? Óbvio que a DP6, como uma consultoria de digital, sempre teve esse viés muito forte, mas a gente também produzia bastante evento offline, né? E isso voltou 100% aí para o digital, então a produção de conteúdo está bastante intensa e mais voltada aí para esses canais. A gente está tendo uma preocupação muito grande agora em ser mais objetivo na comunicação, porque a gente entende que as lives aí estão proliferando, né, loucamente. Assim, o meu e-mail recebe pelo menos aí uns 10 convites por dia de webinars e questões do gênero. Então, até nessa série que a gente fez essa semana, a preocupação foi muito no sentido de trazer conteúdos efetivamente relevantes e de certa forma, diferentes, né, do que já está sendo produzido. Então, acho que um pouco nessa pegada. Vale comentar também um pouquinho sobre empatia, né, porque não é um momento simples. Então, eu acho que a gente adequou muito o discurso, tanto com os clientes quanto com empresas, né, que são prospecções aí, para entender a situação financeira e estratégica de cada um. Não dá para a gente ignorar simplesmente o que está acontecendo em termos de situação de saúde, né? É uma coisa muito delicada e por mais que exista uma crise econômica financeira atrelada a isso, eu acho que a preocupação inicial e principal vai ser sempre a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, não dá para a gente abordar pessoas, né, CPFs, ignorando aí que existe essa problemática como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, querendo vender mais serviço, querendo trazer solução, porque muitas das empresas ainda estão no momento de entender como é que eu vou, né, sair dessa e sobreviver com o mínimo de impacto possível, né? Então, tem muita informação sendo passada para as empresas no sentido de otimize a performance, seja mais produtivo, mas espera aí, as coisas vão... Muitas vezes as empresas não vão conseguir dar conta de tudo que precisa ser feito por questão de priorização, né?
Um ponto positivo que a gente tem percebido aí no contato com esses nossos clientes do marketing, né, do B2B aí, muitas empresas não estão necessariamente cancelando e ignorando as conversas. A gente enxerga que muito por conta do digital ter ganhado muito peso e ser a principal e às vezes única maneira que as empresas ainda têm de manter receita, né, e performance no momento, essa preocupação está mais intensa, então as empresas estão postergando as decisões, mas continuam olhando. A gente tem discutido muitos projetos e nada tem sido, de certa forma, cancelado. Assim, as coisas estão sendo muito planejadas nesse momento para que a ação aconteça assim que a crise passar. Eu acho que isso é muito positivo, de uma perspectiva de, enfim, crise financeira e o que o país vai enfrentar daqui para frente. Com certeza um momento ótimo para se preparar, né, para esse momento de reabertura. Bacana. Bom, vamos falar um pouco sobre a jornada digital do usuário, falando um pouquinho mais sobre métricas e dados, que eu estou com sede. Falando então um pouquinho mais, né, sobre isso, em Globoplay, Thiago, você viu o crescimento expressivo, a gente viu já de audiência, mas como que isso se deu em devices? A galera foi mais para Smart TV, para tablet, para celular? Como é que está sendo? Você está fazendo alguma otimização específica para algum device por conta da crise? Então, olha, a gente sempre teve uma distribuição. Se a gente for olhar, por exemplo, a distribuição de consumo por play, o mobile tem uma representatividade muito grande, mais de 50% do total de plays, né, vamos dizer assim. E se a gente tiver essa mesma visão, só que por total de horas e não de plays, a Smart TV passa a ter uma representatividade muito grande. E aí isso vai muito na linha de quanto maior a tela, mais tempo você fica assistindo um conteúdo ali mesmo. Então, o mobile é muito para você assistir conteúdos curtos. Isso é muito um pensamento macro, tá? Existem perfis completamente diferentes que se adequam a assistir conteúdos longos no mobile. Eu não estou falando que não tem esse perfil, existe sim, mas no macro, quanto maior a tela, mais tempo você passa ali assistindo um conteúdo, desde um cinema. Você entra num cinema, você fica lá sentado 2, 3 horas assistindo aquele filme sem levantar tranquilamente. Então, isso realmente quase que um pensamento que permeia o mercado como um todo. Nessa linha, a gente passou a ter agora, nesse momento, as pessoas mais tempo dentro de casa. Sim. E aí sim, teve um consumo um pouco maior da Smart TV. Então, você tem mais tempo para assistir conteúdo e consegue se programar mais para assistir ele. Você não precisa ficar assistindo aquele conteúdo picado no seu transporte, no ônibus, andando, ou enquanto está esperando um médico, alguma coisa nessa linha que você usa muito o mobile para isso. Então, o consumo ficou um pouco mais concentrado na Smart TV. A gente usa muito informações de todos os tipos, desde consumo até de uso de banda, de tudo, para tentar otimizar a distribuição, né, de conteúdos para o que realmente as pessoas estão acessando. Então, a gente tenta deixar o mais próximo, tentar ser o mais leigo possível aqui, né, deixar o mais próximo da casa das pessoas, os backbones da vida, os conteúdos realmente que estão sendo demandados. Então, isso é tudo estudo interno que a gente faz para ir distribuindo isso de uma forma maior. Outra coisa também que foi feita, e isso foi feito no mercado como um todo, foi uma redução, reduzir um pouquinho a qualidade final de cada conteúdo para não ter gargalo na distribuição do consumo. Então, assim, uma redução mínima. Isso foi feito no mundo inteiro por todas as empresas de streaming, e a gente acompanhou isso aqui no Brasil, por causa do volume de dados que está se transitando pela internet como um todo. Então, é comum assim, a gente trabalhar, e quem está trabalhando mais no dia a dia, você começa a sentir ali entre 4 e 6, 7, 4 da tarde e 7 da noite, assim, a internet quase que indo para o chão, independente do pacote que você tem em casa. Isso se dá pelo volume de pessoas que realmente está acessando, e eu não sei se a gente tinha essa infraestrutura toda pronta realmente para aguentar isso. Então, isso é uma outra coisa que foi feita também, com base em estudos, em pesquisas, porque com essa redução a gente consegue servir um produto melhor, e
E na maior parte das vezes, essa maior qualidade de conteúdo nem chegava na casa do consumidor, devido a bandas, a próprio device que a pessoa tá assistindo. Então, na maior parte das vezes, isso nem é percebido mesmo, mas a gente assumiu essa posição, foi para os nossos canais de comunicações, fez matéria no Fantástico explicando como é que isso seria, matéria no Jornal Nacional. E isso, assim, aparentemente foi bem aceito pelo consumidor, porque o propósito é bom, entendeu? O propósito, assim, a gente não tem ganho financeiro nenhum com isso, não é para ter um ganho, muito pelo contrário, a gente está servindo mais, a gente está o custo é muito maior, né? Se a gente for olhar o custo per capita ali, né? O custo de transação, porque as pessoas estão consumindo cada vez mais. Então, mas é exatamente para servir um melhor produto que a gente puder para todo mundo. E isso muito capitaneado até pelo volume de conteúdos abertos que a gente disponibilizou. Então, assim, a gente já disponibilizando essa leva de conteúdos de qualidade aberta, o consumo aumentou muito. Então, isso ajudou também bastante. E falando um pouco de dados também, isso mudou muito a nossa forma até de medir campanha, de criar campanha, de otimizar campanhas. Hoje, a gente está nesse período, acho que o Robson falou muito bem disso, ou a Luísa também falou em algum momento, as pessoas estão mais solidárias, né? Mais empáticas, então, assim, a nossa campanha muito focada lá em performance, em call to action de assinatura, ela foi perdendo peso e perdeu bastante peso ao longo desse período, muito mais numa campanha mais relacional, mais de se relacionar realmente com o nosso consumidor, com a marca, indicar conteúdos bons que ele pode assistir, sendo abertos ou fechados, entendeu? Então, a questão da assinatura se perde nesse momento e o nosso foco maior é realmente entregar um conteúdo bom e ajudar um pouco a pessoa que já está sofrendo bastante, né? Estando presa, entre aspas, dentro de casa, entregar um pouquinho mais para ela. Eu acho que isso vai fazer bastante diferença lá na frente, quando isso tudo voltar ao normal. E assim, aí eu já aproveito para dar super parabéns aí pro Robson por tudo que ele falou no speech anterior, que eu acho que isso é o futuro das marcas mesmo em relação com as pessoas. Então, o Itaú está de parabéns. Acho que é uma das principais marcas, tem algumas outras aqui no Brasil fazendo coisas bem interessantes, mas o Itaú com certeza está ali no top 5 delas. Então, acho muito legal isso. Já vou até aproveitar então para a gente ir para o Itaú. Robson, e você, o que você vê aí em relação à mudança, né, de mudança de devices, ou seja, teve um crescimento maior em mobile e desktop, né, e tem algum canal recebendo esforços mais concentrados? E vou aproveitar já para emendar também a questão sobre as campanhas, né, como o próprio Thiago falou. Houve, né, alguma adequação, né, nas mensagens, uma mudança brusca nas campanhas, enfim, me dá uma perspectiva aí, tanto de uso de devices versus campanhas e adequação na mensagem, por favor. Em primeiro lugar, obrigado, Thiago. Realmente o banco está super se movendo nessa direção, mas não é só o Itaú, né? Acho que tem várias empresas fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, inclusive a própria Globo. Mas sim, a gente está bem engajado em fazer esse momento passar da melhor forma e a gente retomar. Então, isso reflete em todos os âmbitos dentro da empresa também. E quando a gente fala de canais, né, a gente vê um crescimento do uso como um todo, isso é natural. Não tem nenhum grande outlier que a gente observa como fora de curva de tendência do esperado para esse momento. É natural que o PJ, né, as empresas usem mais o desktop do que o mobile, porque tem uma característica ali de cockpit. A gente vê os aplicativos sendo mais utilizados, só que o que chama mais atenção são as nossas páginas que não logadas, que a gente chama, né? São as páginas abertas, né? O próprio Itaú com BR ou algum Itaú com BR / alguma coisa, que não necessariamente é uma página que o cliente precisou botar sua agência em conta para fazer alguma transação ou ter acesso a alguma movimentação financeira. Essas páginas têm ganhado muita relevância porque as pessoas estão buscando informação, né? Seja via busca, seja via acesso direto, seja via a comunicação dirigida que a gente tem feito. A gente tem preparado aqui, digo que um dos meus times também é responsável por estruturar e colocar
as páginas no ar, as landing pages e os sites. Então, a gente tem feito aí, quiçá, acho que uma página diária pelo tema, se bobear até mais, né? Entre atualizações, entre novas páginas. Então, o acesso a conteúdos não logados, ele tem crescido muito. A gente colocou no ar também uma página sobre o coronavírus e as ações que o Itaú está fazendo para seus clientes, informação sobre agências abertas, fechadas e tudo mais, que é o itaú.com.br/coronavírus. E também a gente também abriu uma outra página para dar transparência em relação às doações que o banco tem feito, né? E também a gente colocou isso no ar com um conteúdo super transparente para as pessoas. Então, essas páginas não logadas, o conteúdo não logado, teve um crescimento muito grande, porque as pessoas estão ávidas por buscar informação, né? E quando a gente fala de produto, meio, mensagem, essa questão de adequação, né, acho que eu acabei falando um pouquinho lá na minha última fala, né, a gente tem percebido e tem feito muito conteúdo para adequar para as pessoas, então segmentando segmentações que a gente não tinha antes, campanhas mais para pessoas mais seniors, mais idosas, campanha para pessoas que tinham baixo uso de índice do aplicativo, né? Então, a gente tem feito aqui uma adequação e acompanhamento do hábito de consumo das pessoas em relação ao hábito de consumo de mídia. A gente vê um crescimento expressivo de consumo de TV, principalmente televisão aberta, mas Pay TV também, que estava num contexto de redução. O crescimento da audiência da Pay TV ele é muito grande nesse momento, a própria internet, o que é natural. Então, a gente adequa nossas estratégias de mídia, principalmente, e de comunicação, claro, de acordo onde o consumidor está. É um acompanhamento praticamente em tempo real, diário, de como que a gente adequa nossas estratégias para poder adequar a mensagem para as pessoas e trazer respostas para as necessidades dela. Então, assim, a produção de conteúdo está a todo vapor e a estratégia de mídia para alcançar essas pessoas, impactar elas e poder prestar serviço também. Então, tem uma dinâmica muito viva, né? Está muito orgânico o que a gente está fazendo. Perfeito, aí. Nem podia ser diferente, né? Uma empresa com esse tamanho precisa conversar com o Brasil todo. Legal. Pessoal, a gente está quase acabando do tempo, então vou pedir só mais uma pergunta para cada um, que é, né, pós-crise, quais são os aprendizados que vão ficar para depois desse momento? Que ações, né, foram realizadas? Ou o que vocês aprenderam, o que vocês acham que veio para ficar? Tiago, conta para a gente um pouquinho do Globoplay. Essa pergunta é bem boa, olha, assim, acho que a gente já falou bastante, né? Acho que algumas coisas, só tentar destacar algumas coisas que eu acho que realmente vieram e vão ficar, não tem como voltar atrás. A primeira, acho que é um pouco dessa questão do trabalho remoto, né? Dessa cultura de trabalho home office. Eu acho que se percebeu ao longo dessas 5 semanas, e provavelmente tenhamos mais algumas aí pela frente, que funciona, que tem uma produtividade muito alta, mas ela precisa só de um mix, acho que talvez melhor, de uma vivência relacional, pessoal, com o remoto. Eu acho que isso, a gente vai achar esse modelo ideal e vai melhorar muito essa questão do ganho de tempo, do ganho de mobilidade. Algumas coisas não precisa nem ser a questão do home office em si, mas do ser remoto. Você talvez não vai precisar ficar pingando de áreas em áreas ou escritórios, endereços e endereços que a gente tem espalhado pelo Brasil, ou parceiros espalhados em outros estados. Acho que a questão das vídeos e reuniões por videoconferência nos mostraram que são bem boas. Acho que isso vai melhorar bastante essa questão da mobilidade. E aí talvez até ajudar um pouco na questão maior da mobilidade urbana também. Porque se você tiver uma flexibilidade maior de trabalhar em casa, principalmente nos grandes centros, você não vai precisar morar tão perto do trabalho. Então tem essa questão que pode ser até em médio prazo pensado de uma forma melhor. E olhando do lado das empresas, a questão das empresas também de custo fixo que elas têm em manter lá a minha cadeira, a minha mesa e espaço, e para os outros 40 mil funcionários que tem dentro da empresa. Entendeu? Então, se tiver um pensamento maior, até esse custo fixo de imóvel, né, imobilizado, se reduz bastante pensando nas empresas, que eu acho que é um pouco do que a maior parte das empresas novas, das startups, vivem, né? Então, essas empresas grandes também podem olhar um pouco para esse lado.
Eu acho que isso é uma coisa que vem para ficar. A outra coisa que já estava, mas eu acho que vai dar uma acelerada bem grande, que é essa questão do pensamento ágil, né? E aí realmente acho que é um pouco maior. Não quero me apegar a nenhum modelo de trabalho, mas eu acho que realmente é pensar ágil, pensar de uma forma rápida, implementar pequenas coisas de uma forma rápida, medir aquilo e seguir ou não com aquilo na evolução. Então, acho que é assim, essa premissa que eu acho que muitas empresas, das grandes às pequenas, das mais capitalizadas às menos capitalizadas, viveram isso, e aí pode ter alguns exemplos aqui, desde o mercadinho da esquina a uma grande empresa como as nossas, Itaú e Globo, sofreram ao longo desse período, tendo que se adaptar muito rápido à situação. E algumas soluções eu achei assim, brilhantes mesmo, de outros mercados, do nosso mercado também. E eu acho que são soluções que vão ficar. E eu acho que esse pensamento como um todo, para as empresas, assim, acho que fica. Isso não tem como voltar mais. E a terceira coisa que eu destacaria, eu acho que essa relação consumidor com as marcas. Eu acho que as marcas que se mostraram claras, empáticas, uma comunicação eficiente, que se mostraram preocupadas com a situação. E, assim, não é mostrar da boca para fora, realmente fizeram ações que trouxeram relevância para a situação como um todo, e aí seja para uma micro-região ou para o país como um todo, como exemplos do Itaú, a Ambev vem fazendo, Bradesco, concorrentes se unindo para fazer coisas pela causa, de alguma forma. Olha, quando que a gente viu isso acontecer no mercado? Raramente. Então, acho que isso vai mostrar muito o que as marcas vão ser daqui para frente. Entendeu? Acho que a marca vai ter muito mais esse papel relacional do que um papel transacional, que algumas só tinham essa preocupação, tirar, e nem sempre é um pouco disso. Ontem eu vi um speech no Jornal Nacional do presidente do Itaú, por acaso até, e ele falando exatamente isso. Nós somos brasileiros, crescemos no Brasil e a gente precisa do Brasil. Então a gente precisa fazer com que o Brasil continue sendo o Brasil e continue crescendo para a gente crescer junto. Então não adianta, se você quiser só tirar, vai chegar uma hora que esgota. E eu acho que os consumidores perceberam isso e ficou bem claro quais são as marcas que podem fazer parte desse novo papel, talvez dessa nova economia relacional e menos transacional. Eu acho que isso também vem para ficar de alguma forma. Eu destacaria esses 3 pontos, Folha. Muito bacana. Thiago, puxa, muito obrigado. E Robson, obrigado o que você vocês, cara. Enxerga aí, como é que, né, após a crise, o que fica de aprendizado? Eu acho que a fala do Thiago foi muito completa. Estou super de acordo e passo das palavras dele as minhas. Então, se eu fosse complementar algo, né, e reforçar algo, essa questão de como a gente vai sair mais forte, eu acredito muito nisso. A gente vai passar por momentos complicados, a sociedade e a economia vão passar por momentos delicados, a gente sabe disso, mas eu acredito que como ser humano, a gente sai de uma forma muito mais poderosa, porque a gente vê que, pensando agora no ambiente profissional, nesse sentido, o trabalho colaborativo, a empatia, trabalhar por uma causa única e trabalhar pelas pessoas, isso gera um movimento muito poderoso dentro da gente e nas organizações. Então, conforme o Thiago falou, né, acredito que vai sair uma percepção de quem são as marcas, as empresas que as pessoas podem contar em momentos difíceis, dos momentos bons aos momentos ruins. Isso é um legado que eu acho que ele é incomensurável, né? Ainda mais por um ambiente que a gente estava vivendo, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito player aparecendo. Esse momento ele denota para a gente que sim, é importante, mas tem empresas que, né, elas têm uma preocupação pela sustentabilidade, né, e não só pela extração. Então, isso vai ser super importante. Pensando operacionalmente aqui, né, acho que o aumento de produtividade das pessoas no trabalho vai aumentar muito, mais seletividade, melhores processos para acompanhar projetos à distância, né, ter uma cadência, uma metodologia para poder fazer isso de maneira mais efetiva.
ficou ainda mais evidente a importância da digitalização, da tecnologia, dos canais digitais, né? Então, aquela cultura de digitalização e tecnologia, até para as pessoas que eram aversas a ela, esse momento pós-crise vai mostrar para algumas pessoas o quanto que é importante esse amparato tecnológico que existe para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acredito que os efeitos dessa mudança vão suavizar percepções ou pontos negativos em relação à adoção e uso de tecnologias, o que vai ser bom para a sociedade como um todo. E vai também, senão eu poderia ficar horas falando sobre os flancos que estão sendo abertos, mas está sendo dada luz para uma série de gaps que a gente tem no país ou nas empresas, na sociedade e tudo mais. Eu acredito que isso vai ser muito importante para acelerar gaps importantes. Vou dar um exemplo daquele meme que ficou famoso nesse período, que o coronavírus foi o maior acelerador da digitalização das empresas, né? Uhum. Então, e é verdade, né? A gente vê empresas se forçando a digitalizar, quebrar paradigma. Não muito no Itaú isso, mas existem paradigmas de, funcionário de home office é menos produtivo, se ele não tiver o controle do que ele está fazendo, ele não vai funcionar. Então, é muito mais o que o Thiago comentou, né? Uma cultura ágil de, cara, você tem uma meta, um propósito, um objetivo, você tem uma sprint, você tem que trabalhar naquilo. Se você está entregando aquilo na sua casa, na praia, no escritório, onde que for, e você continua entregando com qualidade, não é a sua presença física que vai fazer a diferença. Então, acho que vai ter uma amplitude nesse sentido. E, obviamente, né, a relação das pessoas, o contato humano, ele é super importante. Eu acho que um dos maiores legados que eu vejo é dar valor às pequenas coisas. Então, acho que a partir desse pós-crise, muitas pessoas, e eu me incluo, né, nisso, vão dar valor a pequenas coisas que a gente não dava antes, né? Assim, visitar mais os seus pais, visitar mais seus pais, estar mais com as pessoas que você ama, valorizar o tempo presente dentro do escritório, numa reunião. Então, acho que são pequenas coisas que vão ser afloradas dentro das pessoas e a gente vai sair uma sociedade muito melhor, e para enfrentar essas dificuldades que vão aparecer no meio do caminho. Fico muito feliz num momento tão, né, tenso, difícil, escutar tanta coisa legal e positiva. Muito obrigado, Robson. E Lu, traz aí as suas perspectivas também finais sobre o momento de pós-crise para a gente, por favor. Vou ser bem rápida, porque a gente já estourou 10 minutos, estou preocupada com o horário dos dois aí, e porque também falaram muito bem, né? É difícil falar depois do Thiago e do Robson, aí, que deram perspectivas tão amplas e tão interessantes aí. Eu acho que do lado de DP6, a gente tem percebido realmente o fortalecimento do relacionamento com parceiros, com clientes. Acho que está permitindo uma relação mais madura e de confiança, né? A gente tem percebido isso e acho que é um caminho sem volta, positivo. Acho que a força para a importância da tomada de decisão com base em dados, que para a gente é super importante, então, que vem aí da digitalização forçada das empresas, né? Isso é inevitável, a partir do momento que as empresas passam a ter cada vez mais dados para analisar. Então, isso para a gente é muito rico, porque é um ponto que a gente defende muito, né? Dados de qualidade aí. E eu acho que, para encerrar, é um ponto que eu falei muito aqui já, e que o Robson já comentou também, que é a questão das relações humanas. Assim, a gente está dando muito mais valor a relacionamentos mais próximos, a qualidade de vida pessoal, né? E é impossível desconectar isso do profissional. Eu acredito muito que a gente é uma pessoa só, né? Então, isso vai mudar muito as relações profissionais a partir de agora. Além do dar valor a pequenas coisas na vida pessoal, eu acho que a gente também vai estruturar as relações profissionais de forma diferente. E acredito também que tem um monte de outros impactos que a gente não consegue prever ainda, que até o final do ano aí a gente talvez enxergue com mais clareza, coisas que a gente nem imagina e que vão ser bastante positivas, com certeza. Com certeza. Vamos ficar de olho agora para ver. Bom, pessoal, como a Lu falou, a gente já estourou no nosso tempo, tá? Então a gente não vai abrir para dúvidas. No entanto, eu peço que todos vocês que tenham dúvidas, que queiram, né, continuar essa conversa, por favor, mandem para a gente, que a gente, né, quer sim, busca continuar. Gostaria de avisá-los também, então, que agora na sexta-feira a gente vai ter, né, a última etapa dessa série de webinars que a gente preparou,
que vai ser com o Leonardo Nares, nosso CEO, falando de abordagem para novos desafios com métricas nesse momento. E a gente confirmou, então, notícia super quentinha, né? Confirmamos ontem o Rodrigo Carvalho, Analytics Lead do Google, que vai participar com a gente. Então, estejam com a gente também. Gostaria de mais uma vez agradecer a Globoplay, o Itaú, né, e a DP6, a Luísa. Então, Thiago, Robson e Luísa, muitíssimo obrigado. Meu aniversário é na sexta, mas meu presente já veio hoje. Foi muito bacana trocar essa ideia com vocês. Muito obrigado a vocês. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, Valeu, pessoal. obrigado, Fole. Sempre um prazer conversar com vocês, cara. Os nossos ouvintes, espero que tenham aproveitado e a gente se vê na sexta. Valeu, pessoal. Tá bom. Um Tchau, abraço. tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, Robson.